E aí, pessoal, tudo certo? Bom, faz tempo que eu não apareço com vídeos aqui no canal, né? Faz tempo que eu não dou as caras aqui, mas é por alguns motivos. Esse vídeo aqui vai ser daqueles vídeos mais espontâneos, mais, enfim, mais simples, né, de forma geral. E eu gostaria de estar voltando com os vídeos mais roteirizados, vídeos mais bem produzidos. Porém, o que acontece? Eu mudei de casa, né? Na verdade, não sei se eu falei isso nos outros últimos vídeos que eu postei, que foi o de Natal e o da Reforma, mas eu mudei e eu perdi aquele cenário que eu tinha, que era aquele com os livros e tal. Então, meio que eu fiquei sem um cenário ideal. Eu tentei pegar outros cenários, tanto que eu gravei outros dois vídeos, mas não ficou a mesma coisa, enfim, eu fiquei meio satisfeito. E nesses últimos meses, eu tava bem corrido com algumas outras coisas, porque esse ano é meu último ano do ensino médio. Então, enfim, muitas coisas acontecendo que me impediram de continuar gravando. Mas eu percebi que se eu ficasse adiando tudo, eu nunca ia voltar com o canal, e que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é uma coisa que estava me ajudando bastante no meu tempo livre e tudo mais. Então eu decidi fazer vídeos mais simples quando eu não puder fazer aqueles outros vídeos. Eu espero voltar com eles, inventar alguma coisa que eu possa fazer, algum cenário, sei lá, alguma coisa. Mas até lá, eu vou gravando vídeos aqui mais próximos, assim, mas até mesmo sem muita edição e etc. Esse estilo de vídeo eu já queria fazer há um tempo, que era contando as minhas leituras, então contando sobre livros que eu estou lendo, livros que eu já li, e fazendo recomendações deles também. E esse daqui é talvez o livro cristão mais marcante que eu li ano passado, e um dos mais marcantes, assim, de toda a minha vida, eu acho, que é o Livro dos Mártires, do John Foxe. E essa edição aqui, ela é da Mundo Cristão, publicada em 2003. Eu não comprei, né, porque eu nem nasci em 2003, inclusive, mas eu ganhei esse livro, mas ele tá num bom estado até, e ele é com sobrecapa, então ele já tem uma capa muito bonita, e ele, inclusive, se você tira a sobrecapa, ele tem as iniciais do autor, na lombada também, né, o título. Então ele é uma edição assim, peraí, deixa eu virar, né, não sei se eu vou alternar no vídeo para ler, mas enfim, ele é um livro assim, uma edição muito bonita mesmo, e que condiz com o seu conteúdo, já que é um livro muito profundo, um livro muito tocante. Você não lê ele de forma fria, como assim um livro de teologia, de dogma, de sistemática, enfim, né? Porque tem gente que não gosta, que acha que é lei, que é letra, né? Quer dizer, enfim. Mas esse livro não, esse livro aqui você, sabe, você lê, você suspira lendo ele, você olha assim, você imagina a cena, se vivencia mesmo, é maravilhoso. Então, contando um pouco da história dele. O nome original, ele é enorme. Inclusive eu tive que colocar uma cola aqui para lembrar, porque eu não estava conseguindo decorar. Que é Atos e Monumentos destes últimos dias e perigosos... Atos e Monumentos destes últimos e perigosos dias concernentes aos assuntos da igreja. Ou seja, um título enorme assim, né? Porque era comum nessa época os títulos serem extensos. Depois ele passou a ser abreviado para Atos e Monumentos, só que esse título não acabava dando o conteúdo que é o livro, né? Então, depois de algumas edições, passou a ser conhecido só como o Livro dos Mártires, que é muito melhor, que é muito mais, né, enfim, tem um marketing muito maior, porque você já sabe sobre o que o livro é, não Atos e Monumentos, você não imagina o que seja. Mas o John Foxe, que é o autor, ele era um puritano inglês, e ele se converteu na época do Henrique VIII. Para quem não sabe, o Henrique VIII ele foi aquele rei inglês que mudou a estrutura da igreja anglicana, que é tido como fundador, né, da igreja anglicana, entre várias aspas, porque ele se separou da igreja de Roma, mas ele não mudou a doutrina, ele mudou só a estrutura eclesiástica. Então, agora eles não tinham mais o Papa, eles tinham a figura do rei como o chefe supremo, só que a doutrina continua a mesma, então ele continuava perseguindo e impedindo a reforma de acontecer de verdade. Daí depois veio o filho dele, o Eduardo VI, que ele sim era protestante de verdade, mas ele morreu muito cedo, ele morreu com 15 anos. E depois vem a irmã dele, que é a Maria I, a conhecida, né, Maria Sanguinária. E nessa época que muita gente vai fugir da Inglaterra, que vai para outros lugares, inclusive o John Knox, se eu não estou enganado, ele foge também para Genebra nessa época. Mas eu não lembro de jeito se ele era por causa da Mary Stuart ou por causa da Maria I. Eu vou colocar as informações aqui embaixo, porque eu sempre confundo as duas Marias. Mas enfim, daí um dos exilados também foi o John Foxe, que ele vai para Frankfurt, na Alemanha, e lá ele estuda a fé reformada, ele pastoreia uma igreja, e depois ele retorna só quando assume a Elizabeth I, que é a meia-irmã de Maria I. E ela era protestante mesmo, e vai realmente tornar a igreja anglicana como ela existe até hoje. E ele escreveu o Livro dos Mártires justamente porque, na época onde ele publica, ele escreve, né, ele começa em 1553 e vai publicar em 1563, ou seja, tem uns 10 anos aí
de escrita. E nessa época você já vai ter mártires na época da Reforma, no período da Reforma. E é muito legal que o John Foxe ele faz esse apanhado histórico. Ele começa lá da época apostólica mesmo. Então ele conta sobre a morte dos apóstolos, de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, de Tiago, que foi Tiago Justo, que foi apedrejado, de Bartolomeu, que foi esfolado, de André, que também foi crucificado. Enfim, ele conta a morte dos apóstolos mesmo, e é muito legal porque a morte dos apóstolos não é contada na Bíblia. Tudo isso vem de tradições, claro. Então é muito interessante que o John Foxe, ele mesmo sendo protestante, ele não tem problema em admitir que existem tradições extra-bíblicas que podem ser historicamente verdadeiras, né? Elas não vão ser usadas para fundamentar a doutrina e você ter ela como uma base infalível, mas você pode ter essas tradições como histórias reais, e ele toma a história da morte dos apóstolos como verdadeiras. Então ele passa depois para a era da patrística, então ele vai contar sobre a morte de Inácio, a morte de Policarpo, de Blandina, e a época das perseguições, né, quando o cristianismo ele era proibido no Império Romano. Daí faz esse pulo histórico e vai para a época da pré-reforma. E aí que é interessante. O problema do título Livro dos Mártires é porque, como o título original era só Atos e Monumentos, o livro não era centrado apenas naqueles que morreram em nome do Evangelho. Era centrado em figuras importantes ao longo da história. Então, por exemplo, ele vai citar John Wycliffe e Martim Lutero, que eles não morreram, eles não foram mortos. Quer dizer, não morreram. Eles não foram mortos em nome do Evangelho em si, né? Morreram, eles morreram. Mas de forma natural, digo. Então, isso gera uma confusão. Se você ler sem esse contexto, vai ser esquisito, porque o John Wycliffe ele não foi morto, como o John Hus, por exemplo. Que aí sim, o John Hus ele foi queimado vivo, como eu conto no vídeo. Que ele sim foi perseguido pela sua adesão à fé protestante, né? Pré-reforma, no caso, mas que ele já tinha ideais protestantes. Enfim. Então você tem essa meio que confusão aí, porque ele vai citar pessoas que não foram mortas em nome da causa do Evangelho, mas que foram importantes para a progressão da doutrina verdadeira e que foram importantes para resgatar o verdadeiro cristianismo depois de ter sido corrompido na Idade Média. Inclusive, esse é algo muito interessante do livro. Ele é apologético, então assim, ele não escreve apenas para contar a história dos mártires, ele escreve para legitimar a história da igreja protestante. Então, naturalmente, você vai ver aí um tom, né, de anticatolicismo, um tom de ele realmente tornar as figuras católicas talvez até mais hostis do que elas possivelmente eram. Em geral, ele é um historiador muito legítimo, muito fidedigno. Só que existem algumas controvérsias quanto a algumas pequenas opiniões que ele vai colocando, porque nessa época a história ela não era imparcial como a gente pensa hoje. Quando a gente vai escrever um livro de história, hoje a gente pensa que o ideal é ser sempre o mais parcial possível. Nessa época não, você escrevia a história com um ponto de vista claro, e o ponto de vista dele é protestante. Assim como os católicos faziam histórias dos santos do ponto de vista deles. Então, esse livro, a ideia é que ele seja basicamente, apesar de a gente não ter um calendário de santos, você catalogando os santos e pessoas realmente cristãs ao longo da história e que podem ser tomadas como modelos para nós. Então é muito legal isso que o John Foxe faz, porque a gente na igreja protestante, ainda mais hoje em dia, a gente não está acostumado a olhar para figuras ao longo da história e falar, nossa, esse aqui é minha inspiração, esse aqui, sabe, teve uma história de vida encorajadora. A gente olha para a Bíblia, sim, e com razão, mas é interessante a gente olhar que a igreja não sumiu por 1500 anos, e que a igreja não nasceu ali com Lutero com as 95 teses. Então isso é muito legal, porque ele vai mostrar que a igreja protestante não está desconectada com a igreja primitiva, ele vai mostrar que existe uma continuidade aí, tanto na questão das doutrinas, quanto na vivência mesmo, no modo como eles morrem, porque se antes os cristãos da época primitiva eles eram mortos pelo Império Romano por serem uma religião proibida, os cristãos protestantes também vão ser perseguidos pelos católicos romanos, e por motivos diferentes, mas que envolvem o cristianismo. Eles vão ser perseguidos por buscar traduzir a Bíblia, por buscar defender a justificação somente pela fé, por combater o culto aos santos e inúmeras outras doutrinas que a Reforma vai contestar diante da Igreja Romana. E o gênero do martirológio, ele é quase tão antigo quanto o próprio cristianismo. Então você tem aí textos desde o século II depois de Cristo, contando sobre, por exemplo, a morte de Policarpo de Esmina, que está nesse livro, inclusive, quando ele foi queimado vivo e tudo mais. E os cristãos, ao longo dos séculos, eles se sentiam encorajados ao ler esses livros, porque, imagina só, eu sou um cristão comum aqui vivendo minha vida, e eu leio ali a história, por exemplo, de Santa Lúcia, que teve os olhos cortados, eu leio a história de Blandina, que foi entregue para os touros,
eu leio a história de Inácio de Antioquia, que foi entregue para os leões. Então eu olho aquilo e penso, é essa pessoa que eu quero ser. Eu quero ter essa paixão por Cristo a ponto de morrer mesmo, de não me importar com a dor, não me importar com a tortura, com a humilhação, qualquer coisa, porque meu objetivo é chegar no céu e só isso. Então, assim, é maravilhoso. É como a gente lê a história de Estevão, por exemplo, que foi o primeiro mártir, né? E o John Foxe, eu acho que o objetivo maior dele, um dos mais legais, é que ele tenta atualizar isso. Ele não só ele quer manter a conexão, mas ele também quer mostrar que até os tempos atuais, na época dele, né, que era o século XVI, ainda existem pessoas que estão morrendo por causa do evangelho. Ainda tem pessoas que estão ali padecendo porque estão testemunhando do amor de Cristo Jesus. E isso é algo muito legal, porque você é triste por um lado, mas você sente realmente que existem ainda vasos escolhidos de Deus, pessoas realmente selecionadas para pregar o evangelho e para morrer por esse evangelho. E até hoje a gente tem isso. A gente no século XXI tem pessoas que estão morrendo pelo evangelho em outros países, pessoas que estão ali pregando, né, missionários, enfim. Então eu acho que a maior lição que a gente pode tirar do livro do John Foxe é esse. É que a gente ainda tem mártires. O martírio não acabou na igreja primitiva, não acabou na reforma. Ele vai continuar enquanto a igreja de Cristo Jesus existir. Inclusive, vai vir, né, no futuro, não se sabe quando, mas virá a grande tribulação, que é quando os mártires, realmente eles aí aumentarão em número absurdo. A gente vê em Apocalipse 6, se eu não estou enganado, sobre a oração dos mártires. Então, realmente, a gente vê essa conexão histórica daqueles que estão ali entregando suas vidas, estão provando o seu amor pela verdade. Enfim, acho que eu consegui contar de forma geral sobre o que se trata o livro. Sobre elogios, eu não tenho nem palavras assim para descrever. Foi um livro assim emocionante, um livro muito bem escrito, cativante. É um livro que te faz, como eu falei no início, sentir mesmo a emoção das pessoas que estão ali morrendo, porque você tem discursos deles, sabe, na hora da morte. Tem, inclusive, um alerta aqui. Como tá muito comum fazer alerta de gatilhos e tudo mais, esse livro, para quem se incomoda com muita violência, talvez ele seja perturbador, porque você tem trechos aí de pessoas, por exemplo, que estão queimando. Então, tipo, ele descreve falando dos membros que estão caindo, tipo, um homem que a língua, por exemplo, ele falando e depois a língua cai. É assim, você sente até um horror, sabe? É perturbador mesmo, pode dar um mal-estar, mas eu acho importante também a gente estar ciente disso, porque não é nada fictício. E, inclusive, o final dele foi o que me tocou bastante. O livro, assim, inteiro, eu suspirava, eu, sabe, parava, assim, imaginando. Mas no final, quando tem história... não é bem um spoiler, né? Porque a história é verdadeira. Então não existe spoiler quando se trata de história de verdade. É de um menino que ele tem um pai sendo torturado. Ele vai visitar o pai e o padre chega e açoita o menino, porque o menino chama o padre de herege. Na verdade, o padre primeiro acusa o pai dele, ele fala, não, você é o verdadeiro herege. Ele é açoitado, começa a sangrar, depois o pai é liberado e 15 dias depois o menino morre. Ele descreve assim de uma forma tão direta e o livro acaba. Foi ali que, sabe, você se sente realmente abalado. Me tirou uma lágrima, mas o livro todo ele é muito emocionante. Então eu vou ler aqui alguns textos para poder já encerrar o vídeo e deixar a recomendação para vocês. Faltou dizer, mas o livro ele é cheio de ilustrações. Eu vou estar mostrando também um vídeo, eu vou gravar só as ilustrações, vou mostrar rapidamente. E são ilustrações muito bonitas mesmo, feitas em metal, em chapa de metal. E é legal a explicação do porquê que elas foram feitas, mostrando a anatomia humana. O artista ele diz assim: a anatomia me traz a sensação de estar entrando na carne de alguém, sentindo suas dores, ouvindo cada batimento cardíaco. Todo o sofrimento destes homens de Deus foi na carne. Toda dor, todo fogo que ardeu, queimou a carne somente. Então mostra que, apesar do corpo deles estar sendo degradado, o espírito estava elevado. E eles mostram essa confiança. Eu posso estar perdendo o meu corpo aqui, minha parte física, mas a minha alma, o meu espírito está sendo elevado e logo mais eu estarei diante de Deus, cultuando Ele e vendo Ele da forma mais clara, mais gloriosa possível. Essa confiança inabalável que você fica, eu não seria capaz de fazer isso, sabe? Você realmente toma essa conclusão, que a gente não está pronto, que a gente talvez se sente até mesmo um cristão impostor, fajuto, diante de tantas pessoas corajosas em nome do Evangelho. Todas as histórias são muito lindas, então eu vou selecionar só algumas aqui para servir de exemplo. Tem a história do Albano, uma das que mais me cativou, que foi o primeiro mártir da Inglaterra. Ele morreu na época do Diocleciano, que foi o grande perseguidor da igreja primitiva. E é engraçado que ele não era cristão. Ele acolheu um sacerdote cristão que estava se refugiando na casa dele. E quando foram
chega lá para levar o sacerdote para ser julgado, o Albano se entregou no lugar dele. Ele vestiu a roupa do sacerdote e se entregou. E o juiz percebeu, e aí depois ele pergunta: de que família ou parentesco és tu? E Albano responde: que importância tem para o senhor saber que família eu sou? Se quiser ouvir a verdade sobre minha religião, quero informá-lo de que sou cristão, e a essa vocação me dedico plenamente. Aí o juiz então perguntou o nome dele. Aí ele fala: meus pais me deram o nome de Albano, e eu adoro Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todo esse mundo. Então eles não só morriam em nome do Evangelho, mas eles, sabe, respondiam sem qualquer medo, eles tinham muita coragem. É absurdo, é surreal, assim, ver a dedicação que eles tinham. Eu marquei várias frases, uma das frases que eu marquei também foi do Asclepíades, que ele diz assim: cada ferida que eu tenho é uma boca louvando e cantando a Deus. É algo assim fenomenal, você está sendo morto, está sendo ali, sabe, fustigado, e você ainda poder dizer algo tão bonito quanto isso. Uma história também maravilhosa é a história do William Tyndale, que ele traduziu a Bíblia, foi a primeira tradução ao inglês vinda dos originais do grego e hebraico, feita em 1526, e ele fala uma conhecidíssima frase, que ele diz que ele faria um menino que há na terra ter mais conhecimento sobre as escrituras do que o próprio Papa, se ele pudesse, divulgando a palavra de Deus. E antes dele morrer, ele fala: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E Deus abriu, de fato. Apesar de ser uma pessoa problemática, o rei foi fundamental depois para a reforma acontecer. Algo interessante também é quando ele mostra a serenidade com que eles morriam. Eles não só padeciam, mas eles estavam plenamente tranquilos. Por exemplo, quando ele fala do John Hooper, que ele fala que ele suportou como um cordeiro, extremamente paciente, o sofrimento que estava sendo causado sobre ele. Que ele morreu calmo como uma criança em sua cama. E ele termina também dizendo, isso aqui já é as palavras do próprio Fox, que ele agora reina, não duvido, como um mártir bem-aventurado no gozo celestial, preparado para os fiéis em Cristo antes das fundações do mundo. E é essa a nossa confiança, que esses mártires eles estão nos céus louvando nosso Senhor, depois de terem padecido com toda serenidade o seu destino. Daí você tem a história dos mártires da Escócia, a história dos mártires de Oxford, que é o Ridley, o Latimer e o Cranmer, que morreram juntos, queimados na fogueira, também na época das perseguições marianas. Enfim, aí ele começa a contar sobre as fogueiras de Smithfield, que foram uma série de pessoas queimadas na mesma região. Enfim, é lindo. E é legal que tem pessoas que não tem nem nome, não tem nem registro do nome da pessoa que morreu, mas você tem ali as palavras dela. Enfim, é isso que eu queria estar contando para vocês, esse livro maravilhoso, recomendar para todos. Eu não vou dar nem nota, mas assim, nota 10 de 10, 100 de 100 na verdade, sei lá, não tem um critério, mas recomendo vocês comprarem, inclusive a versão da Mundo Cristão. Eu não sei nem se ela está sendo vendida ainda, deve estar, mas eu recomendo porque ela é muito bonita. Tem outras versões, tem uma versão da Príncipe, se eu não me engano, tem uma versão, enfim, de outras editoras por aí, mas essa aqui é maravilhosa. Eu fui pesquisar essa edição e eu não achei, só achei usado. Mas a Mundo Cristão tem o mesmo livro, só que com outra capa. E a Pão Diário também lançou uma edição desse livro, que pode ser comprado na Amazon. E no momento que eu estou acessando agora está R$67, mas tem imagens, tem marcador de página, é maravilhosa. E até eu tô com vontade de comprar, de tão bonito que é. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. E eu vou estar também, eu pretendo lançar mais vídeos esse mês, vídeos talvez como esse, talvez vídeos narrados, enfim. Eu vou estar comentando essas novidades. Sigam minha página no Facebook e também no Instagram, porque eu tenho postado algumas coisas lá. Eu postava mais antes, mas estou voltando também. E é isso. Fiquem com Deus, até a próxima.